Agora, abre comigo lá em Tito 2, versículo 11. Quem não achar, acompanhe lá no telão. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra sentido. Quem já ouviu essa palavra, sentido? É uma palavra que eu gosto tanto, que eu penso que ela deveria definir ou fazer parte de toda a nossa vida. Sentido, ter sentido, fazer sentido. Eu acho que é uma palavra que deveria definir os homens, a raça humana. Tudo o que fazemos devemos ter sentido. E todos nós já passamos por um momento na vida que a nossa vida parece um quebra-cabeça, que parece que está tudo fora do lugar e a gente começa a dar sentido tentando montar esse quebra-cabeça. E parece que muitas vezes a gente vai encaixando, mas falta uma peça. Quem já passou por isso? Ou só eu que sou doido desse jeito? Todos nós já passamos por momentos assim, que procuramos sentido, procuramos a pecinha que está faltando. E parece que aquelas peças espalhadas, conforme a gente vai mexendo, mais vai ficando difícil de se encaixar. Quem já montou um quebra-cabeça? Eu lembro que meu irmão Samuel, ele ganhou um quebra-cabeça na época de quantas peças? 1.500 peças. Ele era um adolescente. 1.500 peças. Quem já teve a experiência de tentar montar um quebra-cabeça? O Isaac eu sei que já, uma Resineide, uma Rose, Gabriel, Margarete, o irmão Coelho. Fala se não é um desafio. Como é difícil, né? Às vezes você olha gritando, ainda mais você pegar um quebra-cabeça de 1.500, 2.000 peças, 3.000 peças. Quem? 5.000? Quem? Irmão Coelho? 5.000 peças. Rapaz, já até cansei só de imaginar. Eu já cansei só de imaginar 5.000 peças espalhadas numa mesa. E a gente vai procurando, e assim é a nossa vida. Às vezes parece que nada se encaixa. Não tem momentos que a gente vai indo e parece que não encaixa. Não encaixa, e muitas vezes é eu e você, mas nas nossas vidas que estamos aqui hoje, a grande maioria, acontece algo num dia maravilhoso, que parece que a vida começou a dar sentido, parece que alguém apareceu, e alguém realmente apareceu, e fez a nossa vida dar sentido, e é sobre isso que Paulo está falando nesse texto. A graça se manifestou. Em outras palavras, a nossa vida começou a ter sentido. E essa graça não é apenas uma teoria, mas realmente é um fato. Deus entrou na história e mudou tudo. Deus entrou na história e mudou tudo. Tanto é o nosso calendário. O nosso calendário é definido em antes de Cristo e depois de Cristo. As nossas vidas começam a ter sentido a partir daí. João 1, 14 ao 16, põe para nós, Marquinhos. Para ficar mais claro. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como de ungido, do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. O que João está querendo dizer? Nós vimos, nós tocamos e nós entendemos aquele que é a palavra. Em outras palavras, nós a partir deste momento começamos a entender quem Cristo é. Então a graça se manifestou, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Então esse foi o dia em que tudo fez sentido para João e para todos aqueles que estavam ali.
E esse pode ser o grande dia que começa a dar sentido para as nossas vidas. A partir do momento que entendemos quem Cristo é, pode ser que a nossa vida vai começar a ter sentido de verdade. Um dia, eu ouvi uma pregação que tinha como título, uma epifania cheia de graça. Quem já ouviu essa palavra, epifania? Pode levantar a mão, quem já ouviu? Já, você não vale, né? Você é professor de filosofia. Mas além do Julian e da Railin, você também? Michel, nós estávamos lá, né? Você estava lá. A Roberta pode ser que estava lá. Você lembra dessa pregação? A gente ouviu junto isso. Uma epifania cheia de graça. Eu até esse momento que eu ouvi essa pregação, nunca também tinha ouvido essa palavra. Mas a epifania o que é? É justamente o instante em que a graça de Deus acende a luz no quarto escuro da nossa alma. O dia que a luz de Deus invade o quarto escuro da nossa alma. Isso é a epifania. É o momento em que tudo começa a ter sentido, a fazer sentido. É o momento que a luz entra nas nossas vidas e começa a clarear, e a gente começa a entender o mundo espiritual, as coisas de Deus, e a gente começa realmente a ter sentido nessas coisas. Então, para a gente entender melhor, a gente tem que saber que tem 3 processos da graça. O primeiro processo é a manifestação, o sentido e a missão. Manifestação, sentido e a missão. Porque é o que diz o texto. Porque a graça, põe de novo aí, a graça de Deus se manifestou. Manifestou. Significa que Deus não ficou distante de nós. Ele veio até nós. Ele habitou no nosso meio. E essa manifestação não foi como a gente imagina muitas vezes, né, assistindo filmes de super-herói. Vai chegar o super-herói, ele vai vir num trovão, ele vai vir, sabe, cheio de poder. Não foi com trovão, não foi com exército, mas foi como? Através de um bebê numa manjedoura. A coisa mais frágil, a gente canta isso, né? Frágil bebê, mas pleno Deus. A gente canta isso na ceia. Frágil bebê, numa manjedoura, com palavras de vida, com gesto de amor. Ele se revelou de uma forma acessível, não de uma forma assustadora, mas de uma forma acessível, que todos ouviam, entendiam e compreendiam, e a vida deles começavam a ter sentido. E o que a gente aprende com isso? Que muitas vezes nós esperamos Deus no extraordinário. Nós achamos que Deus só vai se manifestar no extraordinário, não é? Eu já contei para vocês uma experiência que eu tive quando eu era líder de jovens, e foi a primeira vez que eu tive que dirigir uma vigília. E naquela época, meus irmãos, hoje em dia está meio fora de moda isso daí, mas naquela época, vigília significava que a gente ia orar a madrugada inteira, né, Roberto? Era a madrugada inteira. Hoje em dia você vai para uma vigília, é 5 minutos de oração, aí vem 2 horas, 3 horas de louvor, 1 hora de palavra, mais 5 minutos de oração. Mas naquela época tinha que orar. E eu, tendo esse entendimento, muitas vezes vago de Deus, achava que Deus só ia se revelar no extraordinário. Então o que eu pensei? Tinha um irmão na nossa igreja, que era o irmão que a gente apelida de Kodak, o irmão revelação. Kodak já ficou ultrapassado, né? Porque ninguém sabe, mas ninguém precisa revelar. Era o irmão da revelação. Era o irmão que Deus usava e aí realmente era o extraordinário. E eu falei, irmão, tem como você participar dessa vigília? Ele falou, com certeza, eu vou lá, eu estarei lá. E eu confiando, né, nisso daí. Eu sei que foi dando horário, e nada do irmão. E nada do irmão, e nada do irmão. Resumo, o irmão não apareceu. E aí? Meus irmãos, quem esteve lá, pode testemunhar, não falar que eu estou mentindo sozinho, como dizia os outros pregadores, mentindo sozinho. Não estou mentindo. Mas foi uma vigília tão poderosa,
Foi uma presença de Deus tão maravilhosa, porque não teve o extraordinário que a gente está acostumado muitas vezes, tendo revelação para cá, tendo revelação para lá, não. Mas teve a presença de Deus manifesta no nosso meio. E foi uma experiência maravilhosa. Eu tinha entre meus 18 e 19 anos de idade. E foi maravilhoso a presença de Deus. Então, às vezes a gente tem essa ideia errada, que Deus só se revela no extraordinário, mas muitas das vezes, e quase sempre, Deus se revela no simples. É nas coisas simples que Deus se revela. É num abraço de um amigo, muitas vezes, Deus se revela. Não é bom receber um abraço? Não é gostoso? Não é gostoso você, muitas vezes, saber que você tem valor? Mais uma experiência, eu tive, agora, voltei e retornei a um serviço que eu estava antigamente. E semana passada eu tive uma experiência tão boa, que eu comecei a refletir nisso. Eu encontrei um morador lá no condomínio. E aquele morador, ele ficou tão feliz, ele falou, eu não acredito que você voltou, nossa, agora eu estou feliz. Agora eu fiquei feliz, você está de volta, olha, para mim, já alegrou meu final de semana. É um gesto simples, sim ou não? Mas fez tanto sentido para mim. Eu me senti tão bem. E fala se não é gostoso a gente se sentir valorizado. Não é gostoso? Se sentir valorizado, ouvir de alguém, nossa, que felicidade de estar ao seu lado. Que felicidade de reencontrar você. Como é bom, que saudade, quanto tempo. Isso é gostoso e muitas vezes é Deus se revelando a nós, porque Deus ele se revela nisso. Deus se revela nas coisas simples, numa oração simples, numa palavra da Bíblia que cai exatamente no momento certo. Quem já teve essa experiência? No momento que você precisava, você abre a Bíblia e parece que aquilo ali salta. E ela entra dentro de você e dá sentido. E é justamente as palavras que você precisava ouvir naquele momento. Então é a manifestação, é a epifania, é a manifestação de Deus. Mas, como eu disse, a graça se manifesta de 3 formas. A segunda forma é quando realmente a graça começa a explicar a vida. A graça começa a dar sentido à nossa vida. Porque todos nós, antes de conhecer Jesus, tentamos dar sentido à vida com as nossas próprias forças. Porque se tem uma coisa que é fato todos nós buscamos sentido na vida. Todos nós. Todos nós. Muitas vezes, quando ainda não entendemos a graça de Deus, começamos a buscar sentido no sucesso. Eu preciso ter uma profissão. Eu preciso me qualificar. Não estou falando que você não precisa, mas eu estou querendo dizer, a sua vida não é baseada nisso. Eu preciso buscar o sucesso. Tem pessoas que passam anos e anos e anos e anos, e buscando sucesso, e se especializando, e se especializando. Quando ela chega num momento da vida dela, ela fala, o que eu fiz da minha vida? Parece que a minha vida não tem sentido. Porque ela se perdeu tanto nessa busca, tentando achar sentido, se qualificando e querendo crescer profissionalmente. E você vai crescer, e você vai deixando de lado tantas coisas. Você para de ter a percepção certa das coisas. Você começa a abandonar a sua família. Você não tem tempo para os seus filhos. Quantas pessoas a gente ouve falar, eu nem vi meu filho crescer. Não é? Eu nem vi meu filho crescer. Por quê? Seu filho estava lá, mas você não estava lá, você estava buscando, tentando dar sentido à sua vida com coisas fúteis, com coisas que realmente dá sentido de verdade à sua vida. Buscando um reconhecimento, pessoas que vivem atrás de prazer, a vida dela é só buscar prazer. Deu prazer, é o que importa. E a gente sabe que você pode buscar, mas nunca vai saciar a sua vida. Nunca vai matar a sua fome, a sua sede, nunca. Estabilidade, por aí vai. Parece que sempre falta algo. Ela busca, e sempre está faltando alguma coisa. Então, meu irmão, a graça de Deus, ela muda tudo, porque não é uma questão sobre merecer, mas sobre receber. Não tem a ver com os nossos méritos.
porque nós não mereceríamos nada. Você pode buscar através dos seus méritos, mas não vai mudar muita coisa. Porque a nossa vida começa a ter sentido quando a gente entende que não merecíamos, mas recebemos vida daquele realmente que mudou a história da humanidade. Lucas 24, 31 e 32 mostra para nós o que eu estou querendo dizer. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Os olhos deles se abriram e reconheceram, e depois falaram: o nosso coração não ardia? A nossa vida parece que começou a ter sentido enquanto estávamos caminhando ao lado dele. Caminhando ali, parece que o coração nosso ardia. Aquelas palavras entravam dentro de nós e começavam a mexer aqui dentro. Eu comecei a sentir algo que eu nunca senti. Por quê? Porque estava andando ao lado de Jesus. Esses discípulos de Emaús entenderam isso, que Jesus sempre esteve lá. E agora, tudo começa a se encaixar. As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. É como você acha aquela peça do quebra-cabeça. Às vezes você olha para aquela peça e não dá sentido, até que parece que dá uma iluminação extraordinária. E você fala: nossa, olha aqui, ó, por que eu não percebi isso antes? Por que eu não entendi isso antes? É o que aconteceu com eles. Eles estavam andando e parece que agora aquela peça que faltava se encaixou. Então isso é epifania, é achar a peça central do quebra-cabeça, é achar as peças que não davam sentido nenhum, que parece que não tinha forma, e de repente você olha e fala: nossa, agora eu entendi, cada peça no seu lugar, agora eu estou entendendo, ficou claro para mim, eu consigo montar esse quebra-cabeça. Então isso realmente é entender o que é a graça de Deus manifestada em nós. E a outra coisa que a graça faz, ela transforma a nossa vida. Tem a ver com a missão. Porque uma epifania verdadeira nunca termina em nós. Nunca termina em nós. Ela sempre continua através de nós. Sempre ela vai continuar através de nós. Porque quando Jesus se revela, meu irmão, Ele não muda só o que sentimos, mas Ele muda também tudo o que fazemos. Quando a graça, quando Cristo se revela, Ele não muda só o que a gente sente, mas Ele começa a mudar principalmente aquilo que nós fazemos. Então a graça nos tira do centro da nossa vida, ela vai de encontro ao nosso egoísmo, e a gente começa a entender que não é só sobre nós, mas tem uma missão por trás disso. Não é só ser alcançado pela graça e morre por aí. Não, quem é alcançado pela graça entende a missão, que eu não devo mais agora ficar só com isso para mim. Se fez sentido para mim, se deu sentido à minha vida, eu quero que dê sentido a todas as outras vidas também. Eu não vou reter isso só para mim. Porque é o que acontece com a mulher samaritana lá em João 4. Ela conhece Jesus num encontro simples, à beira de um poço. E logo que ela entende, que ela tem essa epifania, que a luz entra, ilumina toda a vida dela e mostra toda a vida dela, ela deixa tudo ali e ela vai correndo para contar a cidade inteira aquilo que aconteceu na vida dela. Ela não parou por ali. Ela teve um encontro com Cristo, ela conseguiu entender que a vida dela agora fazia sentido. A vida dela agora realmente tinha um propósito. E ela não para. Ela sai a partir desse momento correndo e vai à cidade dela contar tudo aquilo que aconteceu na vida dela. E eu tenho certeza, e a Bíblia nos garante, aquela cidade foi alcançada. Vidas foram alcançadas pelo testemunho dessa mulher.
Então, meu irmão, o dia que tudo faz sentido para as nossas vidas, também é o dia que você começa a fazer sentido na vida dos outros. O dia que as coisas começam a fazer sentido para você, é o dia que a sua vida começa a ter sentido na vida dos outros. E não tem coisa melhor do que a nossa vida fazer sentido na vida das outras pessoas. Pessoas olharem para nós, como eu já ouvi esses dias um testemunho de uma mulher, já falei isso aqui, a irmã Carmen contou lá do serviço dela, que a mulher chegou e falou: vocês aqui me conheceram, vocês mais do que ninguém sabem quem eu era, e vocês estão vendo agora com seus próprios olhos o que eu tenho me tornado. E aí começa a dar sentido, porque você olha para uma pessoa dessa, transformada, e você fala: eu também quero isso para a minha vida, eu também quero essa transformação, eu também quero essa mudança, eu também quero viver desse jeito, eu quero conhecer, eu quero entender o que aconteceu na vida dela, como ela conseguiu resolver o quebra-cabeça da vida dela. E eu quero ajuda, porque eu preciso disso também. Então isso pode acontecer, meu irmão, com um gesto simples. Quando você liga para alguém que está longe da fé. Já falei isso aqui. Às vezes nós não reparamos que tem pessoas que faz tempo que não vêm mais aqui. E o que nós temos feito? Já ligamos? Já encontramos? Porque aqui nessa cidade não tem como se esconder, tem? Não. Vai atrás, liga, conversa, fala o que está acontecendo, estou sentindo a sua falta. Às vezes, meu irmão, é só isso, sabia? Tem coisas que são difíceis, são espirituais, tem vários tipos de situações, mas muitas vezes, só você ir lá e falar assim: eu estou sentindo tanta sua falta, faz tanto tempo que eu não vejo você lá na igreja, e faz uma diferença, está fazendo uma falta, parece que está faltando algo. Só isso, meu irmão, às vezes muda a vida da pessoa. Às vezes a pessoa fala: é verdade, era isso que eu precisava ouvir. Às vezes ouvir sem julgar, né, que é tão difícil. Como é difícil a gente ouvir, sim ou não? Como é difícil. A gente ouve já tendo as respostas certas, já nem deixa a pessoa terminar de falar, e já estamos já pensando, imaginando, mas, meus irmãos, muitas vezes só o fato de você ouvir, sem falar nada, já começa um processo de cura. Já participei de grupos de apoio numa igreja que tinha grupos para todos os tipos de dependências, não só que a gente está acostumado, do álcool ou das drogas, mas tinha para todos os tipos de dependência. E lá, a maior parte dos processos acontece só pelo fato de você ter um grupo para você falar, sem ouvir nenhum conselho, só falar. Às vezes a pessoa precisa tirar para fora, jogar para fora, tudo aquilo que está dentro dela, toda essa podridão que está dentro dela, e precisam de pessoas que tenham ouvido, ouvir, sem julgar, sem dar receita de bolo, sem, dar receita do Google. Não, só ouça, só ouça. Perdoar quem te feriu. São gestos simples, mas que fazem toda a diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Servir de forma prática, ajudar alguém em necessidade, são coisas simples, meus irmãos. Mas é nesse momento que a graça alcança as pessoas. E a graça que te alcançou, meu irmão, é a mesma que Deus quer usar para alcançar outras pessoas por meio de você. Você foi alcançado pela graça? É dessa maneira que Deus quer alcançar outras pessoas também, através da sua vida. Então, meu irmão, hoje pode ser o seu dia. Que a peça que está faltando, você encontre e comece a encaixar e a sua vida comece a ter sentido. Porque talvez você tenha chegado até aqui carregando perguntas sem respostas. Como é ruim, né? Ter tantas perguntas e não ter respostas. Tantas perguntas. E todos nós temos tantas dúvidas. E queremos respostas. Talvez você tenha vivido a sua vida inteira tentando encaixar as peças da sua vida sozinho. Talvez tenha sentido que o quebra-cabeça da sua história nunca vai se completar.
Sabe aquele tipo de pessoa que fala, não, tem jeito mais da minha vida. Eu já tentei de tudo e até agora não consegui. Eu já tentei, já fiz de tudo que falaram, mas sempre vai faltar uma peça no meu quebra-cabeça, sempre. Talvez você chegou assim, desse jeito. Mas eu tenho algo bom para te falar. A graça já se manifestou. A graça já se manifestou. Aquilo que falta na sua vida para você ter sentido já está manifestada no mundo. Não como uma ideia distante, mas como uma presença real. Cristo é real. A presença dele é real. Cristo, Filho de Deus, que entrou no seu caminho, no meu caminho, e entrou na história, para mostrar que estávamos perdidos. Estávamos vivendo uma vida sem sentido. E o dia que tudo fez sentido para mim, não foi quando todos os meus problemas desapareceram, porque isso nunca vai acontecer. Todos os seus problemas desaparecer não vai acontecer. Quem está achando que isso vai acontecer, acorde, porque não vai acontecer. Não vai. Mas quando a gente percebe que mesmo enfrentando todos os nossos problemas, Deus está conosco, a nossa vida dá sentido. Em todos os problemas que passamos, Deus está do nosso lado. E nos está dando força, e nos está dando graça para enfrentar todos os nossos problemas. E por isso estamos aqui de pé ainda. Por que não tem ninguém, por que ainda não tem ninguém caído entregue? Por que vocês estão aqui hoje? Porque Deus estava com vocês em todos os problemas da sua vida. Porque Deus te guiou a sua vida até você chegar aqui. Deus tem guiado, tem te sustentado. E por isso estamos de pé, e por isso estamos aqui. Porque realmente entendemos aquilo que precisamos para nutrir as nossas vidas. Para que realmente entendamos de uma forma clara e real que só Ele pode dar o sentido. Só Ele pode dar a clareza para a gente encaixar as peças que estão faltando. Dar sentido de fato às nossas vidas. E talvez para você, pode ser o seu dia hoje. Você chegou até aqui. E até hoje você não entendeu ainda. Até hoje você está nessa busca incessante. Mas pode ser hoje o momento que você vai olhar para trás e vai dizer, foi ali, naquele culto. Foi ali, naquela noite, naquele momento, que a luz se acendeu. Que a luz se acendeu e começou tudo ficar claro. Eu comecei a entender, assim como a gente acha aquela peça faltando, aquela peça que não encaixa, né? Quem já teve uma experiência de, você tenta de todas as formas e a peça não encaixa, mas chega uma hora que ela encaixa. Pode ser que seja esse momento que os seus olhos vão se abrir, que o seu coração vai finalmente descansar em Deus. Mas a gente tem que ter atenção numa coisa, essa epifania não é algo só para eu sentir. Parece uma palavra, né, tão longe, distante, que parece que é algo que a gente só sinta. Não, mas essa epifania é para a gente realmente viver. Não é só sentir, é viver. Porque quando Jesus ele entra, quando Jesus se torna o sentido da nossa vida, ele também se torna a missão da nossa vida. Quando Cristo vem e dá sentido na nossa vida, ele também se torna a missão das nossas vidas. E nós entendemos, agora a nossa vida é dele. E nós temos que viver por ele e para ele. E tudo que a gente faz é buscando a ele, é em torno dele, é guiado por ele. A nossa vida começa a ter sentido de fato. Não é uma vida de busca incessante por tantas coisas, tantos prazeres momentâneos. Mas chega um momento que Cristo dá sentido, e a gente entende, eu vivo hoje só por Ele. A gente até canta isso, né? Por Ele. A gente canta não, né? Porque aqui ainda não cantamos, porque não tivemos coragem ainda de cantar esse negócio tão profundo. Por Ele, para Ele, que eu estou gastando a minha vida. Mas sabe quem entende isso?
É quem entendeu que a vida só tem sentido em Cristo. Aí a gente tem coragem, a gente canta de peito aberto. A gente, sabe, pode erguer a nossa voz e falar: é por Ele e para Ele que eu estou gastando a minha vida. Porque eu entendi, a minha missão é nele. A minha vida só tem sentido nele. Então essa é a epifania, é viver isso. E se ele fizer sentido para você hoje, que ele faça sentido para outros através da sua vida a partir de amanhã. Se Cristo der sentido à sua vida hoje, amanhã, ele usa a sua vida para que outros também tenham sentido na vida. Porque se tem uma coisa tão triste e lamentável, é ver uma vida que não tem sentido. É ver uma pessoa que fala: eu estou vivendo por viver. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Minha vida já não tem mais sentido nenhum. Eu estou vivendo um dia de cada assim. Deixa a vida me levar, a vida leva eu e por aí vai. E não tem mais sentido. E não tem mais sentido. Eu não sei se vocês sabem, vou abrir aqui. Até no grupo de pastores, foi pedido para a gente orar pela cidade de Sales, por causa de um escândalo que aconteceu. Acho que a grande maioria sabe o que aconteceu no estabelecimento aqui. Mas sabe o que é isso, meus irmãos? A gente tem várias formas de olhar e interpretar isso. Mas nós aqui hoje podemos olhar, entendendo à luz da Escritura Sagrada que a gente está falando aqui hoje, o que é realmente viver uma vida sem sentido. É o que aconteceu essa semana dentro de um bar. Vidas sem sentido. Vidas que realmente a vida já não tem mais valor nenhum. Não tem mais valor nenhum. Para quem, falar por cima, vai, para quem está boiando aí, fala do que o pastor está falando. Dentro de um bar essa semana, foi gravado e jogado nas redes, saiu até no jornal de Rio Preto. Estavam dentro de um bar, um homem e uma menina, uma mulher, tendo relações ali abertamente, a porta aberta de um bar. E foi gravado isso, e foi jogado nas redes sociais. Mas o que é isso, meu irmão? É vida que não tem sentido. É vida que não está mais, sabe, ligando para mais nada. A nossa vida pode ter sentido hoje. Podemos olhar para isso, olhar para o que a gente está ouvindo aqui e falar: eu quero realmente uma vida que dê sentido de verdade. Eu não quero chegar a esse ponto de falar: minha vida não tem mais valor, ou estou vivendo por viver. Porque, pensa, a nossa vida é tão curta, não é? Para a gente perder a nossa vida com tantas coisas fúteis. E eu falo isso, meu irmão, com experiência própria. Você pode buscar sentido em tantas coisas. E a gente tem visto uma juventude que hoje não tem mais sentido em mais nada, né? Tantas coisas fúteis, inúteis, ralas, superficiais. Pessoas que se contentam, né? A gente já teve cada onda aí do bebê reborn e de jogo e de, sabe? E agora a gente está entrando na era da inteligência artificial. Vai chegar ao ponto que as pessoas, já está acontecendo isso, mas vai intensificar. As pessoas não vão ter mais nem suportar estar sentado ao lado de outra pessoa. Vai chegar a esse ponto. As pessoas não vão suportar mais sentar ao lado de um outro ser humano, porque não vai ter mais sentido nisso. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui para viver uma vida que realmente tem sentido pleno, sentido verdadeiro, e só Cristo pode nos dar. Só Cristo pode preencher esse vazio da sua alma, não tem mais outro. Você pode buscar, e vocês percebem, quem já teve experiências com drogas, com álcool, chega um momento que você começa, aquilo ali faz sentido para você, sim ou não? Faz sentido. Só que é aí que eu falo,
as armas e as artimanhas do nosso adversário. Você toma uma dose, deu sentido. Vai passar uma semana, 2 semanas, no máximo um mês. Aquela dose já não tem mais sentido. Não dá mais sentido. O que tem que fazer? Aumentar a dose. 2 doses, agora achei. Agora eu achei. Passou um tempo, 2 doses já ficou pouco. É 3 doses. É 4 doses. Até que chega na overdose. Até que chega na overdose. Mas quem já teve experiência com Deus, sabe, né, e até tem aquele ditado, pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Mas é verdade. Em Cristo, meus irmãos, um pouquinho que você já tem de experiência com Deus, já é algo que você não encontra em droga nenhuma, em sexo, em nada. Um pouco que você tem. E é tão gostoso que quanto mais você tiver essa presença de Deus, mais você vai buscar essa presença que dá sentido, que não exige que você comece a mudar as formas, não. É sempre da mesma forma, mas Ele está ali, Ele está conosco. É você buscando ali, lendo a Bíblia, coisas simples, né, que a gente tem falado tanto, ou uma oração, viver por Ele, para Ele. Então, eu te pergunto nesta noite, o que vai mudar na sua vida depois desse dia que você entendeu a peça que faltava no quebra-cabeça da sua vida? O que vai mudar na sua vida? Essa resposta, meu irmão, só você pode dar. Eu não posso dar por você. Só você pode dar. Mas tem uma coisa que eu te garanto, será a lembrança que pode acompanhar você até o último dia da sua vida. A resposta que você vai ter será a lembrança que você vai ter para o resto da sua vida. Você vai levar até o último dia da sua vida. Porque o dia que a luz entra, a epifania, aquilo que nos dá luz ao quarto escuro da nossa alma, o dia que nós temos essa experiência, é tão marcante, que nunca mais nós vamos esquecer. E isso vai alimentar a nossa caminhada de fé. É isso que alimenta, é isso que faz a gente suportar tudo o que passamos. É isso que faz a gente levantar, é isso que faz a gente permanecer, é isso que faz a gente realmente entender, precisamos estar vivendo em comunidade, precisamos uns dos outros, precisamos congregar, precisamos manter a nossa fé, sabe, a nossa chama, né, que a gente cantava antigamente, a nossa chama acesa. Por quê? Porque entendemos que só temos sentido na vida a partir do momento que Cristo entra nas nossas vidas. A partir do momento que Cristo ilumina tudo, traz clareza, e a gente começa, sabe, a não ter mais dúvida de nada. A gente não começa mais a temer a mais nada. Por quê? Porque vamos passar por tantos problemas, tantas provações, mas sabemos, Cristo está conosco, Cristo nos capacita, Cristo nos dá força, Cristo nos ajuda. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E aí sim, é uma vida que tem sentido. E aí sim, é uma vida que vale a pena ser vivida. A gente tem gosto de viver. Sabe, tem pessoas que falam, não tenho mais gosto. Minha vida perdeu o gosto. Eu não quero mais viver. Mas quando a luz entra, quando essa epifania toma as nossas vidas, a gente fala, eu quero viver. Eu quero viver cada dia mais. Me dê a oportunidade de viver mais um dia. Só me dê mais um dia, Senhor, porque eu quero mostrar a esse mundo, a essas pessoas que ainda tem como ter sentido, ainda tem como ter sentido em viver. Amém, meus irmãos? Então deixe realmente a luz de Cristo entrar e brilhar. Deixe Cristo trazer clareza à sua vida, iluminar, dar sentido à sua vida. Ainda dá tempo da sua vida ter sentido. Fique de pé.